do Flamengo e do Palmeiras para os próximos confrontos, próximos duelos. E a gente, enquanto eu vou pegando a resposta do Lofredo, a gente vai vendo o caminho aí. Veja só que... gente, eu vou ignorar o Cruzeiro ali, tá? Vocês me desculpem, mas eu vou ignorar. A gente tem ali, no dia 19, uma dificuldade maior para o Flamengo. Flamengo e Fluminense. Clássico, Fluminense buscando vaga na Libertadores, jogo difícil. Embora o Vitória esteja lutando contra o rebaixamento, o Vitória está lutando contra o rebaixamento. Mas o jogo é em casa. Isso é importante. Isso. Então, a dificuldade do Flamengo é maior. Ao contrário das duas últimas rodadas, quando o Flamengo alcançou o Palmeiras. Depois, eu diria que são dificuldades semelhantes, porque o Bragantino está crescendo na competição e está com objetivo, embora seja no Maracanã, e é o mesmo objetivo do Fluminense, só que é fora de casa. Né? Então, para o Palmeiras também é um jogo, e não é clássico, um Fla-Flu, você vai, os dois enfrentam o Fluminense. Enfrentar o Fluminense para o Flamengo tem um peso, para o Palmeiras tem outro, tá? O Fluminense não vai poder tirar o pé aí não, tá? Fique bem claro, o Fluminense tem que se classificar para a Libertadores. Aí, 25 de novembro, ó, depende do que vai acontecer na Copa Sul-Americana. Atlético e Flamengo pode ser um jogo que o Atlético esteja comemorando a Copa Sul-Americana. Ou então que o Atlético esteja muito pressionado por uma vaga de Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. E Grêmio e Palmeiras, provavelmente o Palmeiras pega o Grêmio aí sem objetivo na competição. Então esse jogo pode ser mais fácil para o Palmeiras, mas pode ser fácil para o Flamengo também, se pegar o Atlético lá, campeão da Sul-Americana e relaxado. E aí vem o divisor de águas. Se os times chegarem nessa diferença, que é de 3 pontos, ou empatados, o que vai dar liderança para o Palmeiras, quem ganhar a Libertadores vai ter uma força para os 2 últimos jogos. E os 2 últimos jogos, ele pode ser tranquilo para o Palmeiras, pode ser o Atlético campeão da Sul-Americana, né? Mas não sabemos, isso é uma incógnita que a gente tem para os 2 jogos, 2 confrontos, e o Flamengo com o Ceará em casa. Se o Flamengo chegar a 3 pontos na frente do Palmeiras, tá? Tem chance do Flamengo ser campeão na penúltima rodada. Se o Flamengo levar essa diferença, sim, tem chance. Ele vai precisar vencer o Ceará no Maracanã e torcer para o Palmeiras tropeçar, empatar com o Atlético fora de casa, tá? Agora, depende de como eles saíram da Libertadores também. Que clima que os dois saíram da Libertadores. E a última rodada, se eles estiverem empatados, ou se o Palmeiras tiver chance num tropeço do Flamengo, essa chance existe. É maior de um tropeço do Flamengo do que um tropeço do Palmeiras. Com o Ceará já tranquilão no campeonato e o Mirassol também, mas querendo comemorar sua vaga na Libertadores ou querendo confirmar sua vaga na fase de grupos. E querendo confirmar a campanha invicta em casa. Exato. Isso é muito expressivo. Muito expressivo. E o Cruzeiro vai ser terceiro colocado do campeonato, né? Tá bom? Dito isso, eu não vou nem analisar os jogos do Cruzeiro, porque vai ser terceiro colocado do campeonato. Já tá ali. Tá bom. Agora deixa eu dizer pra você o seguinte, a informação, tá, que eu tenho aqui do GE, minha gente. Numa parceria sempre com a galera do Gato Mestre e tudo mais. Brasileirão 2025, liderança rodada a rodada. Na primeira rodada, Fortaleza foi o líder. Na segunda rodada, o Corinthians. E aí, na sequência, gente, daí em diante, Flamengo e Palmeiras foram se revezando. E são mais rodadas do Flamengo do que do Palmeiras. Do que do Palmeiras, tem razão. Mais isso rodadas também. do Flamengo na liderança do que do Palmeiras. 8 do Palmeiras e o resto do Flamengo. Não teve nenhuma do Cruzeiro? Não. Assim, teve, mas é por causa do jogo atrasado. Tudo bem. Mas aí a gente tá contando com a rodada já consolidada. Isso. Ah, tá. Entendi. Aí muda um pouquinho. Se pegar o ponto do jogo atrasado e colocar na data da rodada... Não estaria. Não estaria. Isso. Entendi. Claro, mas eu entendo. O Cruzeirense levantou a mão e disse assim, mas peraí. Fala, teve. Eu vi o Cruzeiro em primeiro. Em algum momento eu vi o Cruzeiro em primeiro. Mas tem razão, a rodada ajustada... Ele tava com asterisco, mas esteve lá. A rodada ajustada... Então é isso. Agora,
Agora, para essa sequência aí, especialmente para os próximos jogos, Palmeiras e Flamengo estão contando com uma logística toda especial para trazer esses jogadores que desfalcaram e que fizeram falta mais para o Palmeiras do que para o Flamengo. Mas o adversário do Palmeiras, isso. O impacto era o adversário. O impacto era o adversário, sem dúvida. Eu Se o Palmeiras tivesse contigo. o mesmo adversário que o Flamengo, esses desfalques não causariam tanto impacto no Palmeiras. E olha que o Sport tentou lutar, hein? Tentou. Saiu na frente, lutou tanto que todo jogador tomava cartão. Lutava carrinho aqui, cartão. Cartão quando foi ver, tava com 2 a menos. Difícil. Mas qual é essa logística que podemos esperar que vai fazer muita diferença? Mesmo o Flamengo tem o Fla-Flu pela frente, da escalação, né? Mas aí depende da escalação. Por exemplo, eu estava olhando a escalação do Uruguai, né? Que interessa pro jogo de logo mais, amanhã, né? Na verdade, Estados Unidos e Uruguai. Esse jogo acontece amanhã às 9 da noite. E aí interessa pro Flamengo, né? E interessa pro Palmeiras também. Muitos jogadores do Uruguai, o Arrascaeta, por exemplo, não foi utilizado no primeiro jogo. E agora, para esse segundo, existe uma previsão. Aí quebra a perna do Flamengo. Fala, poxa, se o Arrascaeta jogar amanhã à noite, esquece. Vai jogar. E aí o mesmo acontece com os jogadores do Palmeiras, né? O Piquerez foi titular no primeiro jogo, o Emi Martinez também foi titular no primeiro jogo, só o Facundo não foi titular. Então o Palmeiras também, de uma certa maneira, vive essa expectativa, mas ela é mais para cima do Flamengo, né? Que tem o Varela, o Arrascaeta, e principalmente em relação ao Arrascaeta. Então tem toda uma logística montada pelo Flamengo. Varela jogou. Jogou e pode jogar de novo, né? Então, essa é a questão. Exato. Para mim, quando eu falo que o Arrascaeta é a cereja do bolo dessa escalação, justamente porque ele não foi utilizado no primeiro jogo. E aí o Flamengo, claro, estava esperando que ele não fosse utilizado no segundo. E agora a expectativa é que ele jogue. Aí pode ter o que for, pode vir a jato, que vai ser difícil. E a gente sabe que o Arrascaeta é um jogador que tem toda uma preparação especial. Então, improvável que ele jogue amanhã às 9 da noite e possa estar em campo no dia seguinte pelo Flamengo. Já vi ele fazer isso vindo da Austrália, dos Estados Unidos, é moleza. Olha, não, mas eu acho difícil. E aí vai depender muito dos minutos, né? Também. Isso. No caso do Flaco... Assim, pode ser que não seja titular, mas fica ali. Então, é aquela coisa que a gente vai viver essa expectativa como o Palmeiras viveu, né? Na sexta-feira, ficou acompanhando o jogo da Argentina contra Angola. E aí, passou o primeiro tempo, ufa, o Flaco não entrou. Entrou no segundo tempo. Mas aí jogou poucos minutos, então vai dar para usar. Tu tem essa condição de avaliar. Vai ter que esperar. Tem voo fretado para todo mundo. Os únicos que, pelo menos até onde eu apurei na sexta-feira, quando eu perguntei da programação do Flamengo, os únicos que não tinham voo fretado são os jogadores que atuam pelo Brasil. Então, o Alexandro e o Danilo, em tese, no primeiro momento, não tinham um desespero para que eles retornassem. Mas eu não sei se isso mudou. Não sei se de repente agora tem um fretadinho para eles também. Mas a programação na sexta-feira é que eles voltassem com a seleção brasileira. Sem pressa, principalmente o Alexandro, que jogou. E o Flamengo tem todo um cuidado com o Alexandro. Então e o Danilo também, de uma certa forma, o Danilo também. O Flamengo tem substituto, tá? Para lateral esquerda, o substituto joga de uma forma ok. O Danilo tá jogando na seleção brasileira na mesma posição que ele joga no Flamengo, né? Tem feito o mesmo papel ali de banco de reservas, né? Então também, se voltar também não tem problema, porque não ia jogar, né? Se bem que o Danilo poderia jogar porque o Flamengo tem um problema de zaga, mas... o Léo Ortiz ainda se recuperando de lesão. Sim, mas... dúvida, né? E o Danilo não foi utilizado no primeiro jogo, né? E poderia ser utilizado agora por conta do Gabriel Magalhães ter sido cortado. Também acho que não vai, tá? É uma possibilidade, mas o Éder Militão pode ir para ali, né? Mas aí que tá. A possibilidade do Danilo ser utilizado é exatamente essa. Você passar o Éder Militão para dentro e colocar o Danilo na lateral direita para ele fazer o mesmo papel que fez o... Aliás, a ideia seria muito boa. Para fazer o mesmo papel que ele fez o Éder Militão. Jogar como lateral. Muito bem o Militão na função. Muito bem. Ali eu acho que é um problema resolvido, tá bom? Também acho. Do lado direito. Os zagueiros devem olhar para liberou uma vaga aqui na zaga, né? Que o Militão vai na conta de lateral direito. Exato. Eu acho que não. Eu acho que ele vai na conta de zaga. Vão levar 5 zagueiros. Levar 5 zagueiros com o Militão na conta da zaga. Mas pode ser. Pode ser que leve só um lateral direito. Enfim... Eu levaria 5 zagueiros e 2 laterais. Ele testado como lateral direito e indo bem, aí...
Pode Enfim, ser que mas você leve tudo pode 5 zagueiros, ser. mais um Militão e um lateral direito. Enfim. Mas, bom, pro Flamengo, o Danilo... Eu fiz a brincadeira da questão do banco de reservas, mas seria importante ter o Danilo. O Alexandro tem substituto. O Flamengo tem um problema maior na zaga. E dessa vez, e em outras vezes a gente já viu também, vai cair aquele papinho furado de jogou no domingo, não dá para jogar na quarta. Dessa vez vai, jogou na terça e vai jogar na quarta. Na terça e na quarta. Porque quando precisa, vai. Entendeu? Quando precisa, mais ou dá. menos, mais ou menos. Não, mas jogadores estica que não um pouquinho vão, mais não. a corda. Estica totalmente. Veja só que o Flaco jogou um dia e depois jogou no outro. Ah, mas não jogou 90 minutos. O Flaco é um jogador muito mais jovem e não tem o histórico de problemas físicos com a Arrascaeta. Claro. E o Alexandro também, já que a gente está colocando essa conta. Não, diferente. De todos, ele é mais jovem que todos. E mesmo assim, não foi escalado como titular. Entrou no segundo tempo, Sim, mas tinha um conforto para ele jogar ali 45 minutos, justamente porque ele foi menos utilizado nesse amistoso da Argentina. Agora, vai depender muito de como o Arrascaeta vai ser utilizado, mas eu acho que independentemente, só o fato dele ter ido para o jogo e voltar em cima da hora, né? Eu já tô com o Flamengo nesse raciocínio. Não vai ser utilizado, então não precisa dar pressa. Ele pode voltar normalmente, tranquilo, e depois a gente vê o que faz. Embora ele... Desculpa, o Arrascaeta tem... Confundiu, o Arrascaeta tem o voo fretado. O Arrascaeta tem. Mas é porque ele tem exatamente na esperança dele não ter, nesse último jogo... Todos os minutos. Ficar no banco ou não ter todos os minutos, exatamente. Mas eu acho que se ele entra em campo, já complica um pouco. Se ele joga 45 minutos do jogo, então vai depender, vai ter que esperar, né? Vai jogar. Vai ter que esperar. Vai jogar. Vou te falar que ele vai jogar. Não vai jogar, talvez não seja titular, talvez não jogue Também todos os acho. minutos. Mas que Também ele vai estar disponível, vai estar disponível. É um jogo muito importante. E aí você tem que... É claro que pode estourar para a final da Libertadores. Pode se machucar no avião, fazendo um alongamento, sabe? Quando você Pode tudo. Eu acho que fazer aquele os departamentos médicos estarão de prontidão para ouvir os jogadores e também para entender... Para fazer teste não é físico, assim, né? quais são as condições. E a fisiologia, por exemplo, no caso do Flamengo, você tem time que entrou do Flamengo. Veja que os jogadores que entraram no Flamengo contra o Sport, eles aproveitaram muito bem a oportunidade. Era com o Sport praticamente já rebaixado, não rebaixado oficialmente, mas rebaixado, com 2 a menos. Aí entra todo mundo ali para fazer o nome. Gol do Juninho, Everton Cebolinha vai para cima deles, balança. Então, eles aproveitaram essa oportunidade. Olha, para esses jogos assim de menor impacto, dá para ter essa turma aqui que eles vão resolver. Vão dar conta. Agora, se eu tiver que colocar num Fla-Flu decisivo, eu não sei se esse pessoal segura a onda. O grande problema do Flamengo tá no meio-campo, já falamos da zaga, mas ele tá ali naquele meio-campo e algumas partes do ataque diante de um possível desgaste desses atletas que estão voltando da data FIFA? Porque tem a possível volta do Jorginho, o que é muito bom, mas também tem que ver a avaliação física para esse retorno um pouco sem ritmo de jogo. Eu acho que o problema que o Flamengo mais tem não é só para agora, é para a final da Libertadores, é deixar o Léo Ortiz em boa condição. Resolver o problema da zaga, que é um lugar onde o Flamengo quase não tem substituto. É uma falha de elenco do Flamengo. Tá? Então, ali é um problema. O resto, com tudo que o Flamengo tem, dá para se ajeitar. Ainda num Fla-Flu. Ainda que seja num Fla-Flu. Dá para se ajeitar. Tá com o Lofredo nessa, Joana? Eu tava olhando aqui também a situação do Carrascal, né? Também voltando da seleção. Exatamente. Mas também tem substituto. Tanto que o substituto era titular há 4 rodadas. Entendeu? Então, enfim, acho que o Flamengo tem um potencial muito grande para colocar um time muito forte, sem desgastar tanto os jogadores. O primeiro jogo da Colômbia, o Carrascal entrou no lugar do Rames, jogou uns 30 minutos, vai. Isso, 30 minutos. 30 minutinhos. Quem que vocês acham que seria, assim, além do Léo Ortiz, que ainda está em recuperação e precisa fazer mais algum trabalho para ter condições de voltar e jogar? Quem que vocês acham que seria imprescindível retornar
em condições para atuar Arrascaeta. nesse jogo contra o Fla-Flu. Arrascaeta Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato. Então, assim, sempre ele. Você ficar sem o Arrascaeta vai dar um peso. Vai ser difícil, Vai dar um peso. Por mais que o Flamengo tenha como montar um bom meio de campo para enfrentar o Fluminense. Mas, ok, tem 10 anos quase. Ele tem que jogar um tempo só para o Flamengo ter alguma esperança dele retornar, fazer um teste físico que o libere para jogar. Eu acho que naquela época lá do Cruzeiro, primeiro que ele era mais novo, então isso obviamente pesa, mas não tinha todos esses testes, tá? Então o Cruzeiro falou, ó, vai voltar da Austrália e vai jogar. E jogou e arrebentou. Mas isso faz quantos anos? Não, tem quase 10 anos. Não, como se 10 anos não fizesse diferença ali nas costas, né, Joana? Faz muita diferença, mas não é da Austrália também que ele vai voltar. Não, uma viagem extremamente desgastante. Entrou em campo, complicou. Aí tem que ver quantos minutos ele vai jogar para saber quantos minutos que ele teria condição de jogar o Fla-Flu. Sim, isso é na teoria e se o técnico quiser dar muito ouvido à fisiologia. E se ele não tiver... Mas, Loffredo, aí você está errado. Não é se o Felipe Luiz quiser ouvir a fisiologia se impõe. Não, claro que não. O jogador está vetado. Claro que sim. Não, fisiologia não se impõe. Claro o departamento médico se impõe. Então, mas eu estou falando isso. Fisiologia não é o departamento médico. Ele faz um exame de sangue, mostra um desgaste na recuperação, né, muscular, vai falar, esse jogador não pode. Não necessariamente. A fisiologia não diz não. A fisiologia indica. O departamento médico diz não. O jogador está machucado. E você acha mesmo que com uma final de Libertadores, alguém vai arriscar? Exatamente. Mas se fosse a final da Libertadores, ele jogaria. Aí já é outra coisa. Entendeu? Então, por isso que a fisiologia não diz não. A fisiologia dá um indicativo. Ela dá um indicativo, mas ela veta também. Se o jogador tem um risco de se machucar, como é que faz? Então, é que quando aparece lá um indicativo, possibilidade de se machucar, é igual 74% do Palmeiras campeão nas 2 rodadas. É possibilidade de 74% naquela rodada do Palmeiras ser campeão. 2 rodadas depois, a possibilidade do Palmeiras de 74% já foi pro buraco. Não, eu até concordo com você que determinado... Eu pontuei que a gente tem que ponderar que é muito de momento essa situação, porque são 2 resultados, e a gente olha muito para Flamengo e Palmeiras que impactam diretamente no título, certo? 2 equipes, né, cujos jogos empatam diretamente no título. A gente estava imaginando que seria difícil, né, esses 2 times perderem pontos nessa reta final, e o Palmeiras perde 2 jogos seguidos, contra Mirassol e contra o Santos. Falando desse jogo que a gente está vendo aí, foi um primeiro tempo muito fraco do Flamengo, até surpreendentemente. Claro, os desfalques atrapalham demais esse time do Flamengo. Por exemplo, jogou com o João Vitor, um dos que falharam nesse gol que a gente viu aí, um zagueiro que quase nunca entra em campo. O Flamengo rodou muito pouco os zagueiros ao longo dessa temporada. E o próprio Bruno Henrique com o Alacian ali foi uma combinação que não funcionou bem no primeiro tempo no ataque do Flamengo. E aí, quando o Sport faz o gol cedo, numa falha geral da defesa do Flamengo, o jogo fica tenso, o jogo fica nervoso, claro. E as expulsões, tanto do Matheus Alexandre quanto do Ramon ainda no primeiro tempo, facilitam muito o jogo. E tem esse empate do Luiz Araújo ainda no primeiro tempo, entre uma expulsão e outra, né? É uma sequência ali de 6 minutos com uma expulsão, um gol de empate, outra expulsão. E aí o jogo vai para o intervalo já muito encaminhado, apesar de estar 1-1 ainda, é um jogo muito encaminhado, aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo foram tensos, mas parecia questão de tempo, de fazer um gol, e aí quando faz um gol, já na saída de bola o Flamengo faz o segundo e o jogo fica simples, porque serve de lição para as próximas partidas do Flamengo. Claro, o Flamengo vai ser muito diferente nos próximos jogos, porque vão começar a voltar, os jogadores vão começar a voltar, e não vai ter esse time tão desfalcado assim, mas foi um primeiro tempo de alerta, mas um sábado muito bom para a torcida do Flamengo, que melhora horas depois, né, quando o Palmeiras perde para o Santos. O jogo do Flamengo, concordo, acho que foi uma partida assim, bem instável. O Flamengo começa mal o jogo e não com a rotação necessária. O jogo tinha um ritmo que era colocado pelo Sport, que é o lanterna no Campeonato Brasileiro, e não era a forma adequada desse jogo se desenrolar no começo. Eu tenho muitas dúvidas de como seria esse jogo se o Sport não tivesse 2 jogadores a menos. Porque o Flamengo estava com muita dificuldade de criar. E ok, tem algumas questões aí de entrosamento, de peças que o Flamengo tinha muitos desfalques, seja por questão de departamento médico ou por convocação. Mas mesmo assim, eu esperava mais desse time do Flamengo, das individualidades. E acho que é um jogo também que entra naquela lista de jogos em que são
jogos de lições para o Flamengo. Acho que dá para colocar o Sport aí, dá para colocar a Bahia, dá para colocar o jogo contra o Santos. São vários jogos em que o Flamengo entrou numa rotação abaixo. Fortaleza, né, que perdeu. Fortaleza, perfeito. Entrou numa rotação abaixo, talvez uma autossuficiência. O Felipe Luiz depois falou até de repente, ser surpreendido pela velocidade do jogo. Bem, nessa altura do campeonato, o Flamengo não pode mais ser surpreendido pela altura do jogo. Então, acho que o ritmo do jogo, acho que ele tem que entender melhor essas partidas, e acho também que foi um jogo contra o Sport que deixou algumas lacunas. Você citou a questão do João Vitor na zaga, que falhou. Para mim, uma inversão de bola completamente errada, uma bola atravessada, muito mal atravessada pelo Ayrton Lucas, e uma partida muito ruim dos dois laterais, do Ayrton Lucas e do Emerson Royal. Somado a isso, Samuel Lino não fez um bom jogo e o Cebolinha entrou muito bem. Então, acho que tem aí algumas dúvidas para o Felipe Luiz para os próximos jogos também. O Cebolinha, é inegável que a passagem dele pelo Flamengo até agora é frustrante, mas é até contraditório dizer isso. Talvez tenha sido a melhor notícia desse jogo, individualmente falando, para o Flamengo, porque é um jogador que, no momento que o Lino está, claro, está sem confiança, o Lino. Tanto que o Carrascal tem jogado ali pela esquerda, quando tem todo mundo, o Lino já virou banco em alguns jogos importantes. O Cebolinha, eu não estou dizendo que ele vai ser titular nessa reta final, mas é uma peça para você usar ali, cara, meia hora, como foi o caso ali. Ele entrou, e logo saiu o segundo gol, que era o gol do desafogo do Flamengo. Num jogo de algumas notícias ruins, concordo muito com o que você falou dos laterais, e o Emerson Royal é um jogador que entra com frequência, claro. Se reveza muito com o Varela. Pouco tempo agora, reveza muito com o Varela, mas ele joga jogos importantes como titular. O Ayrton Lucas nem tanto assim. Mas o Royal é um ponto de atenção nessa reta final, o nível de atuação que ele mostrou no primeiro tempo contra o Sport. Mas nas boas notícias, claro, tem um pouco da confiança do Juninho ali de fazer o gol, um cara que estava muito escanteado dentro do elenco, mas a grande notícia para mim, a boa notícia, é o Cebolinha, que, cara, com todas as questões de frustração dessa passagem dele até agora pelo Flamengo, é um jogador que pode ajudar muito nessa reta final, numa posição que o teórico titular, que já nem é mais na prática que o Carrascal tem jogado ali, mas o titular teórico é o Lino, que não vem bem. O Cebolinha entrou muito bem no jogo no sábado e pode ajudar nessa reta final bastante. E o Emerson Royal, ele talvez se argumente a titularidade dele por ser um jogador mais... Fala, nação. Então, esse foi o giro de notícias do Flamengo, com as principais notícias e os cortes dos melhores programas esportivos do dia de domingo. Então, se você gosta de ficar por dentro das notícias, acompanhe nosso canal. Curte, compartilha, inscreva-se para não perder nada, nenhuma informação do Mengão. Então, vamos lá. Então, essa foi a Expo Vibes e retornamos a liderança brasileiro, né? E agora vamos para cima, agora só depende de nós para ganhar esse Brasileirão. Abraço, gente. Chega com uma expectativa muito alta e também acho que no Flamengo não correspondeu, nem com o Tite, né? Com quem ele trabalhou na seleção. Mas o Pablo, então, abre o placar para o Sport. O Luiz Araújo deixa tudo igual no primeiro tempo, quando também o Sport perde 2 jogadores. Aí no segundo, só dá Flamengo. Juninho vira, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. E já que a Michele tocou nele, vale a gente contextualizar. O Douglas Telles, quando ele entra, e a gente viu a festa dos jogadores pro gol dele, né? Quando ele entra, a partida tá decidida já. Ele entra aos 34, já tava 4-1. O gol sai exatamente de uma jogada do Cebolinha. Ele entrou, né? Gol 40 segundos depois de ele entrar. O Douglas tinha acabado de entrar. 40 segundos, foi o primeiro toque dele na bola. O Douglas, que chegou ao Flamengo em 2020, com 13 anos, o Douglas jogava num clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro chamado Barra Futsal. Em 2023, ele assina o primeiro contrato dele com o Flamengo. Esse foi o primeiro jogo dele como profissional, o primeiro gol também como profissional. Só que ele já tinha uma história, falar que tinha uma história com o Felipe Luiz é até pesado, né? Porque a história do Felipe Luiz, embora muito vitoriosa, ainda é muito curta, né? No cargo de treinador, quando a gente olha para o cargo de treinador. Só que no Sub-17, eles trabalharam juntos, do Flamengo, quando o Felipe Luiz conquistou o primeiro título dele, que foi justamente a Copa Rio Sub-17, como treinador, obviamente. O primeiro trabalho do Felipe como treinador, exatamente. No ano passado. Exatamente. Sub-17. E aí eles trabalharam juntos, e assim como o Felipe Luiz, o Douglas Telles ascendeu muito rápido, né? No ano passado ele marca 17 gols em 31 partidas, já vai para o Sub-20 e, aliás, é campeão intercontinental também com o Felipe Luiz, batendo o Barcelona no Maracanã. Aliás, não, né? Contra o Barcelona. Ele é campeão contra o Barcelona no Maracanã. Já tinha sido relacionado exatamente na partida contra o Fortaleza, só que não entrou em campo. Então a estreia, de fato, foi ontem, precisando de um toque para fazer o 5º gol do Flamengo, né, contra o Sport. Que eu imagino que nessa reta final ele não tenha tanta chance assim. Eu citei o Juninho porque
Na construção do que eu acho ser o melhor elenco do Brasil, que é o do Flamengo, existe uma deficiência clara, que é a opção ao Pedro ali. Existe outra deficiência que é na reserva da zaga, né? A entrada do João Vitor, ele mostrou isso. E a pouca disposição do Felipe Luiz para rodar os zagueiros também mostra isso ao longo da temporada. Mas, para mim, o grande problema desse elenco estrelado, desse excelente elenco do Flamengo, é a opção ao Pedro, que nessa reta final... Imagina-se dentro do Flamengo que o Pedro consiga voltar a tempo de jogar a final, mas tem vários jogos importantes do brasileiro até lá. E quem é esse jogador? O Bruno Henrique tem oscilado, até fez alguns bons jogos recentes, mas não conseguiu ser esse reserva. O Plata chegou a jogar centralizado, teve um bom momento, mas caiu de produção, expulsões em sequência. Não emplacou, então o Flamengo busca... E eu não acho que o Juninho vai ser titular nesses jogos de reta final, mas o Flamengo busca gol, né? Gol de jogadores que atuem centralizados pelo ataque. Os jogadores pelo lado tem gol, o Luiz Araújo é um jogador de muito gol, a Arrascaeta, que não jogou, nem se fala. Mas essa posição virou um problema para o Flamengo sem o Pedro. E o Juninho, acho que ele vai ter poucos minutos, mas ele estava ali, a confiança dele estava no chão, digamos assim, que agora, né, saiu um pouquinho do chão, não está tão alto assim. Mas esse gol de rebote ali de coxa, de joelho, vale, lá o que for, vale igual. E dá confiança para ele. E foi o gol do desafogo naquele momento do jogo ali. Eu só tenho dúvidas, desculpa, Mari, eu só tenho dúvidas se é só a questão da confiança pro Juninho. isso. Porque eu sinto que falta um pouco de compatibilidade, de combinar o nível dele com o nível dos outros jogadores do Flamengo. E claro, eu não tô aqui diminuindo ele como jogador nem nada disso, mas talvez... ele, neste momento, não esteja à altura do que é o elenco do Flamengo e das coisas que o Flamengo briga. E eu não sei se o gol e a confiança conseguem suprir isso. Eu aposto muito mais em um Flamengo sem centroavante, e aí com mais meias, Carrascal e Arrascaeta por dentro, de repente, 2 pontas, do que no Juninho. Não, acho que a questão do nível dele... o problema do que surgiu no Flamengo esse ano no elenco tem a ver com o nível que o Juninho não mostrou, né? Que mostrou ou não mostrou de tal altura desse restante de elenco tão bom quanto o Flamengo tem. O Juninho não conseguiu ter esse nível em nenhum momento da temporada. E não é só quando a gente olha para o elenco de forma geral, né? A posição dele é reserva do Pedro, centroavante. Do Alacian, se for parar pra pensar, né? O Alacian chega a furar a fila dele, né? E acho que por um problema de indisciplina não anda mais nessa... mas começa o jogo, por exemplo, no sábado, né? Começou, então ele começou o sábado na frente do Juninho na fila. Talvez tenha terminado atrás. Não, na Copa do Mundo também, né? Sim, de clubes também. Eu acho que a evolução dele só foi freada, me parece, por uma questão de indisciplina e tal. Mas que me parece já contornada. Acho que aquela expulsão contra o Bahia foi marcante ali, né? E aí botou ele... E aí ele volta a jogar. Ele ficou um tempo fora dos planos, assim, fora de ser relacionado, não entrava em campo o Alacian depois das indisciplinas, mas está voltando aos poucos, foi titular no sábado. Nem teve uma grande atuação não, mas o Juninho foi bom que ele foi titular com tantos desfalques assim. Bom, falamos, né? Esse jogo valeu pela 12ª rodada. Então agora a gente tem os jogos do primeiro turno zerados. Já temos, portanto, também a classificação deste primeiro turno. Com o Flamengo, olha lá, terminando em primeiro lugar. Classificação do primeiro turno, porque esse jogo valia pela 12ª rodada. Que loucura, né? Mas na 33ª rodada a gente tem o campeão no primeiro turno. Mas isso. Bom, só que a gente, a favor da competição, a dúvida era a mesma que a do final. Era só isso aí. O Flamengo termina em primeiro com 43 pontos e o Palmeiras em segundo com 39. Olha lá. Pouca mudança, o top 3 é esse. Aliás, o top 3 está esse também, neste momento, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Aí veio o Bahia, a gente tem uma inversão. Mas é mais ou menos isso, né? Acho que o Atlético Mineiro tem uma diferença considerável, né? Fluminense e São Paulo também estão ali mais ou menos, né? Mas da primeira página, essa é a classificação para o primeiro turno. E os últimos, é a mesma coisa. Vitória, Juventude, Fortaleza. O Inter mais embaixo também. O Vasco melhorou no segundo, né? O Grêmio um pouco melhor também, até por reforços, né? Se reforçou melhor. A zona de rebaixamento é a atual zona. Exatamente. A zona de... Porque essa conta dessa... Fez sua parte, venceu o esporte e eu vou com a Ana Flávia Nunes, que está lá no Ninho do Urubu. Bem-vinda mais uma vez aqui ao programa, Aninha. O Flamengo de olho em vários jogos, né? No jogo da Seleção Brasileira amanhã, tá de olho em Estados Unidos e Uruguai, tá de olho em Colômbia e Austrália. Quem que você, pelo que se apurou, que o Flamengo realmente acredita que vai ter condições de jogar o clássico contra o Fluminense?
E aí, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Falando então desses jogadores que estão fora por causa da data FIFA, né? O Flamengo montou uma força-tarefa e acredita que vai conseguir contar, a princípio, com jogadores que estão com as seleções lá nos Estados Unidos. Então já tem um avião, tudo programado, um avião fretado pelo Flamengo para trazer então direto dos Estados Unidos, o Varela, o Vinha, o Arrascaeta, Carrascal e o Plata, para que eles consigam chegar ao Rio de Janeiro a tempo do clássico contra o Fluminense na quarta-feira. Só que aí qual que é o entendimento do Flamengo? Fazer uma avaliação ali depois que eles voltarem para entender, né, qual é a condição, a situação física, até porque vai depender exatamente dos jogos que vão acontecer amanhã, né? Se eles vão, qual vai ser a minutagem de cada um desses jogadores. Mas o Flamengo entende que é importante sim ter esses nomes no banco de reservas e é por isso que está fazendo aí essa força-tarefa para trazer esses jogadores dos Estados Unidos a tempo do jogo de quarta-feira. E aí tem também, amanhã também tem jogo da seleção brasileira, né? E o Flamengo tem lá o Danilo e o Alexandro. Mas para esses dois jogadores não tem até agora nenhuma estratégia específica, nenhum planejamento específico para trazê-los a tempo do jogo de quarta-feira. Mas além disso, né, o Flamengo se reapresentou aqui hoje no Ninho do Urubu, treinou agora de manhã e o técnico Felipe Luiz já está pensando no clássico, focado também em voltar a ter jogadores que até agora estão no departamento médico. E um desses jogadores, por exemplo, é o Jorginho, né? O Jorginho está se recuperando de uma lesão na coxa direita. Ele já vinha trabalhando no campo com a fisioterapia, com a preparação física. Agora ele retoma os treinos com o grupo e aí tem sim chances de ser relacionado quarta-feira. Tem também o Léo Ortiz e o De La Cruz, que vão ser avaliados também para saber se vão ter condições de jogo. Lembrando que o Léo Ortiz está tratando um estiramento do tornozelo direito, ainda não está treinando com o grupo. O De La Cruz tem um problema no joelho e aí ele segue, né, um planejamento específico, um cronograma específico de descanso entre os jogos. E além disso, o Alan, que está com uma fascite plantar, também vai ser avaliado, né, para saber se tem condição, se ainda fica no departamento médico. Então o Flamengo está trabalhando com a esperança de ter aí o retorno de jogadores que ficaram fora do último jogo, essa vitória sobre o Sport por 5-1 que trouxe a liderança, né, que traz também muita confiança pela forma como o jogo ocorreu. Então é isso, Joana, o Flamengo está aí trabalhando em várias frentes para ter de volta no clássico jogadores que ficaram fora do último jogo. E como você já adiantou, né? O Flamengo vai depender muito da utilização desses jogadores nas suas seleções. Por isso que vai monitorar esses 3 jogos, torcendo para eles não jogarem o jogo todo, pelo menos, né? Para ter alguma esperança aí, jogar um pouquinho o clássico contra o Fluminense. Muito obrigada, Ana Flávia Nunes, acompanhando o Flamengo lá. Fala, nação. Esse foi o giro de notícias da manhã, com todas as informações do Flamengo nessa parte da manhã. Créditos ao Sport TV do programa Tá1, redação e o Sport TV News. E aí, nação, o que vocês acham? Essa pressão agora dos paulistas todos querendo que o Flamengo perca. Tá todo mundo apostando que o Flamengo vai perder a liderança pro Palmeiras nesse próximo jogo do Fla-Flu. Esse jogo é primordial para o Flamengo manter a dianteira e seguir o título. Porque a tabela tá pesada pro Flamengo, mas a gente acredita até o final, então a gente vai ser campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Para sagrar o ano de 2025 perfeito. Eu creio. Vamos lá, nação. Comenta aí, compartilha. Só aqui que você tem todas as informações e os cortes precisos só da notícias do Flamengo de todos os canais esportivos. Segue aí e compartilha. Abraços.